Capítulo 5, Quando quase quebrei, parte 2. Ao descer, com a cabeça quente, encontrei na escada um visitante inusitado. Ele estava na parede, bem visível, e tomei um susto quando o vi. Um gafanhoto enorme, de aparência assustadora, mas inofensivo. Eu não me considero uma pessoa mística, mas tenho insights às vezes que são resultados da leitura de alguns significados. O gafanhoto, por exemplo, em muitas culturas simboliza falta de prosperidade, por serem associados às pragas que destroem as lavouras. Eu estava vivendo um momento muito esquisito e nunca tinha visto um bicho daqueles na da Tijuca, a poucos metros da praia. Fiquei intrigado com aquele encontro inusitado e chamei a Luciana. Contei a ela sobre o significado do gafanhoto e disse que aquele aparecimento não era casual e queria tomar uma atitude simbólica que marcaria o início da mudança radical daquela situação financeira em que nos encontrávamos. Peguei uma sacola plástica e coloquei, com muito medo, o bichão dentro dela. Então contei a Luciano meu plano. Vou pisar na sacola e matar esse gafanhoto. Esse gesto simbólico vai marcar a nossa virada de jogo. Luciana me olhava com os olhos arregalados, querendo entender o que estava acontecendo, mas em seguida me perguntou: E o que vamos fazer depois para resolver as coisas? Expliquei para ela que eu não sabia, mas que era muito importante que eu consumasse aquele fato. Eu dizia isso sem saber direito, porque não estava seguindo nenhuma receita mágica ou ritual. Era apenas algo da minha cabeça, mas sentia que eu precisava fazer aquilo. A Luciana concordou e então parti para executar o plano. Peguei a sacola, fechei com um nó, fomos para fora da casa e a coloquei no chão. Em 1999, não tínhamos smartphones para filmar cada coisa que fazemos e que achamos importante, mas tenho essa cena gravada em minha memória. Como a sacola era transparente, dava para ver os olhos esbugalhados do gafanhoto, como se estivesse pressentindo o seu fim. Eu olhei para o bichinho, fiquei com muita pena e disse: Cara, eu faço cagada na empresa e agora eu vou matar o bichinho. Que culpa ele tem? Eu disse essas palavras com muita pena dele, estava propenso a recuar. Nessa hora, a Luciana segurou no meu braço, olhou nos meus olhos do jeito que só ela sabe fazer e disse: Flávio, se você veio até aqui, você deve ir até o fim. Amanhã será preciso firmeza para seguir em frente com nossas decisões. Eu concordei e pisei na sacola. Ainda me lembro do barulho do corpo do gafanhoto estourando como uma barata. Foi o fim daquele bichinho inocente e o início do fim de nossos problemas financeiros. Não porque matei o bichinho, não há nada de real nisso. É simbólico e eu explico a seguir. Voltamos para o quarto e viramos a noite trabalhando num plano de ação para conseguir reverter o quadro. Montamos um modelo de fluxo de caixa detalhado que simulava todas as variáveis de nosso modelo de negócio. Ao final, tínhamos um plano de ação que incluía todas as despesas que deveriam ser cortadas e a performance de vendas que precisaríamos ter nos meses seguintes para, com essa combinação, quitar toda a dívida que adquirimos em pouco tempo, os 2,5 milhões de reais, que em valores atuais seriam algo em torno de 9 milhões. Para resolver o pagamento de funcionários do dia seguinte, abrimos uma concorrência com 3 bancos para abrirmos uma conta de 24 escolas. Cada escola operava com 3 contas diferentes, ou seja, um total de 72 contas diferentes com o banco que vencesse a concorrência. Fecharíamos o contrato com quem oferecesse as melhores taxas de crédito. Luciano organizou esse processo logo pela manhã e depois do almoço já tínhamos fechado com um dos bancos. O limite de cheque especial de cada conta aberta foi usado para pagar os funcionários. Com relação à redução de despesas, o pacote incluía desmontar todo o plano da consultoria de processos, que envolvia a contratação de alguns profissionais das áreas de RH, operações, TI, além da devolução do prédio do quartel-general que eu havia comprado e anunciado para toda a empresa. A primeira atitude era a demissão de 4 pessoas, logo depois do almoço no dia seguinte, a nossa madrugada de planejamento. Confesso que foi muito difícil. Eu não tenho dificuldade de demitir alguém, mesmo não sendo agradável, mas aquelas pessoas eram especiais. Estavam 100% motivadas com o trabalho que estávamos começando a realizar e, para piorar, eu gostava muito e acreditava no potencial delas. Lembro-me de meu sentimento antes de entrar na reunião, que já estava marcada desde a primeira hora da manhã. Ao longo do dia, já sabendo o que faria depois do almoço, passei várias vezes no escritório pelas pessoas que seriam mandadas embora. Elas tinham um olhar desarmado, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Meia hora antes eu pensei:
eu faço a cagada na empresa e eles têm que ser demitidos, que culpa eles têm? Meu instinto era de recuar e de repente me dei conta de que o que estava sentindo era exatamente o que senti quando estava prestes a matar o gafanhoto. Me lembrei do olhar de Luciana segurando no meu braço e dizendo: faça o que tem que fazer. Então, eu executei as 4 demissões com uma enorme dor no coração, mas aliviado, porque não recuei e fiz o que deveria ser feito. O mesmo foi replicado nas várias ações que planejamos, inclusive na devolução do prédio que compramos de uma construtora com a qual já havíamos feito outros negócios. Nesse caso, era uma questão de orgulho mesmo. Eu tinha pessoalmente esbravejado para todos os funcionários sobre nossa compra. Agora eu tinha que dizer para todo mundo que estava devolvendo porque precisávamos equacionar o nosso fluxo de caixa. Tive que pisar nesse gafanhoto também, o gafanhoto do orgulho. Deu tão certo que a construtora nos isentou da multa contratual. O custo total que essas 4 demissões representavam em valores da época era de R$ 60.000 em salários, que somados com o encargo significava cerca de R$ 120.000 por mês, além do valor da prestação do prédio, que seria cerca de R$ 100.000 por mês. Só neste movimento, mais de R$ 210.000 seriam economizados a cada mês sem que alterássemos a performance da empresa, já que esses movimentos eram resultado da consultoria que estávamos realizando para implantar novos processos. No embalo das reformulações que combinamos em nossa madrugada de reuniões pós-gafanhoto, no total foram cerca de 30 demissões, um prédio devolvido, vários contratos renegociados e redução de custos de viagens, já que começamos a partir daquele momento a franquear as escolas próprias localizadas fora do eixo Rio-São Paulo. Além disso, é claro, foi feita a rescisão do contrato com a consultoria. O somatório das reduções de custo ultrapassava os R$ 450.000 em valores de 1999. Essa era a primeira parte do plano que foi executada já no primeiro mês. A segunda parte consistia em aumentar os resultados de vendas. Para isso, eu teria que reassumir a área comercial da qual tinha me afastado naquele ano. Sem perceber, eu estava me transformando num burocrata e me afastado de minha essência, a mesma que tinha feito com que eu crescesse até aquele momento. Numa reunião, meses antes, eu tinha dito para a equipe comercial que eu estava cansado daquele trabalho, que eu mudaria os processos e que produziríamos mais com gente mais qualificada. Um tiro no pé. Um devaneio praticado por muitos empresários que, depois de alcançarem um mísero sucesso, permitem que isso suba a cabeça e se dão ao luxo de ficarem de saco cheio de fazer a sua obrigação. Infelizmente, foi o que aconteceu comigo. Eu convoquei toda a minha equipe comercial para uma reunião. Veio gente das 24 escolas de todo o Brasil. Fui direto ao ponto, abri o jogo para eles e disse: eu errei. Desprezei o que nos trouxe até aqui. Eu me dei ao luxo de ficar de saco cheio do que nos fez ter o sucesso que conquistamos. Eu me tornei um burocrata. Porém, decidi retomar de onde parei, resgatar a nossa essência e avançar como jamais avançamos. Vocês têm todo o direito de não acreditar em mais nada do que eu falar para vocês, ou podemos nos unir ainda mais a partir de agora para construir algo ainda maior. Quem está dentro? Foi 1 hora de discurso que transmitiu mais ou menos o que escrevi aqui acima. A adesão foi de 100%. Em nossa planilha de simulação, eu precisava aumentar em 30% a produtividade das vendas. Isso, combinado com a redução das despesas, nos daria a resolução do problema de fluxo de caixa de imediato e o pagamento da dívida com os bancos impostos em pouco mais de 1 ano e meio, considerando os juros bem altos. O fato é que dobramos os resultados das vendas em menos de 6 meses. Finalizamos o ano de 2000 com tudo muito bem encaminhado financeiramente e com uma plataforma pronta para expandir através de franquias. Para coroar o êxito de toda essa saga, no início de 2001, eu fiz uma transação de venda de algumas escolas próprias do Rio de Janeiro no valor de 3,5 milhões de dólares. Estava, assim, enterrado o estrago feito pelo gafanhoto da arrogância e por todos os erros que cometi quando estava me tornando um burocrata e me afastando da essência que tinha para liderar a empresa. Ponto de inflexão para a nossa reflexão. Neste capítulo, vemos um ponto de inflexão decisivo na história da WhatsApp. Até aquele momento, tínhamos experimentado um crescimento meteórico, mas a partir do 4º ano, em 1999, eu me perdi.
Aos 27 anos, com uma autoconfiança enorme devido aos resultados colecionados, cometi um erro muito comum: a acomodação e a arrogância. Uma combinação explosiva que poderia ter custado muito caro para minha biografia. O ponto de inflexão ocorreu justamente naquela noite em que vi Luciana grávida de 7 meses, sentada na cama, com um monte de papéis espalhados à sua volta e preocupada. O encontro com o visitante inusitado, o gafanhoto, o ritual intuitivo que fiz, o olhar da Luciana segurando meu braço, seguido de uma madrugada inteira de planejamento. O dia seguinte dessa sequência de fatos foi a virada avassaladora de um fracasso retumbante para uma prosperidade multiplicada. O que ficou de aprendizado para mim dessa experiência difícil, mas vitoriosa no final, é que quando acertamos, as pessoas que estão ao nosso lado são beneficiadas com a nossa vitória. Por outro lado, quando cometemos erros sérios em nosso caminho, os que estão ao nosso lado também pagarão o preço. Foi a primeira e única vez em 23 anos que vivi nessa situação. Hoje, sinto-me mais preparado para medir melhor as decisões que tomo e as suas consequências. Outro aprendizado é que para executar o plano de virada que eu e Luciana projetamos naquela noite, eu precisaria de muita coragem e humildade. Precisaria, além de tomar medidas duras, assumir os meus erros para a minha equipe, reconhecer o meu desvio e recuar em decisões tomadas, me desapegando de bens e status, bem como passar por tudo isso feliz e consciente de que estava dando 10 passos para trás a fim de avançar milhares de passos a curto prazo. E se eu não tivesse feito tudo isso? Talvez eu não estivesse aqui escrevendo esse livro e não tivesse vivido muitas outras coisas que experimentei nos últimos anos. Em vez de ter pisado no gafanhoto, ele iria embora e traria com ele uma nuvem de gafanhotos que destruiriam toda a minha lavoura.